Shalom a todos vocês. Este é o canal Fiel ao Nome, canal Malteno. Mais uma vez eu quero meditar com todos vocês. Aqui naquele mesmo, na continuação do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 21, que nós estamos meditando, que fala com os outros vídeos que a gente está meditando com vocês. Ali diz que, no versículo 20 do capítulo 3, e também para que tempos de nova força espiritual venha de Yahweh, e ele manda, e a Rússia, que ele já tinha escolhido, para ser o Messias de vocês. E falamos sobre essa parte na continuação. O versículo 21 de Atos dos Apóstolos, aí diz assim: ele precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Como a Rui anunciou há muito tempo pelos seus puros profetas, foi Yahweh quem falou por meio da boca dos profetas. E novamente Yahweh falou por meio de a Rússia. Exato. Vemos as declarações verdadeiras vinda de Yahweh. Muitas pessoas, muitas vezes, confundem as coisas como está escrito. Um interpreta de uma forma, o outro interpreta de outra. Cada um com as suas formas de interpretação. Mas meditando no versículo, a gente encontra que na Bíblia de João Ferreira de Almeida nós temos meditado no mesmo Ato dos Apóstolos, o qual convém que os céus contêm até ao tempo da restauração de tudo, dos quais Alrim falou pela boca de todos os seus santos, ou nós chamamos de puro profeta, todos profetas que eram puros, desde o princípio. Esse anúncio era para declarar que o futuro daquela época, os profetas presentes eram um símbolo do verdadeiro profeta que vinha no fim dos tempos. Os líderes que guiavam o povo e Aldim, que seja pelo meio de profeta, ou que seja por meio de reis. Todos esses profetas, esses homens falaram a respeito do verdadeiro Messias. E muitas vezes as pessoas que são materialistas, aí eles só pensam na parte da matéria, não pensam na parte espiritual. E então a guerra deles são uma guerra diariamente, a vida toda, guerreando contra o próprio Yahweh, lutando contra o próprio Yahweh. Quando Yahweh falava as coisas nunca eram concluídas de acordo com o que era para ser feito. Porque o Criador queria que fosse as pessoas uma imagem, semelhança verdadeira, sem dúvida, mas com atos feitos cheios de fé e de temor a Yahweh. Um profeta ou um rei que estivesse governando, que estava como se fosse o próprio Yahweh, comandando toda a humanidade.
O povo de Israel era um povo que era um símbolo da realidade, um símbolo de um povo só, unido em uma só fé, com o cumprimento exato de acordo que foi determinado pelo próprio Yahweh. Aquele povo era para ser um exemplar mundialmente, pelo menos nas suas nações, que fosse um cumpridor da verdade. Porque ali estava uma imagem dos filhos de Yahweh. Mas muitas vezes o símbolo só é um símbolo, mas não é realidade. Se todos fossem um exemplar que mostrasse o futuro verdadeiro, sem enganar, sem duvidar daquele Yahweh verdadeiro que mandou isso fazer tudo certo de acordo com a lei, era muito bom. Não precisava de sair espalhado por toda parte do mundo, porque servia de exemplar para todas as nações do mundo inteiro. E fosse um povo só, que aquele povo poderia unir a um só povo com o judeu, que seria um povo só unido. Mas acontece que nada disso aconteceu, porque cada governo que entrava sempre pensava da mesma forma. É só em coisas materiais, querendo compartilhar com todas as nações de toda parte do mundo. E assim, cada um deles queria avançar no seu próprio interesse, mas não no interesse do próprio Yahweh. Yahuwah queria que fosse assim, mas quando ele chegou, topou a casa toda bagunçada, cada um pensando de forma diferente. E quando Yahuwah falava, ninguém entendia. Ninguém compreendia a linguagem de Yahuwah, porque Yahuwah falava das coisas celestiais. Yahuwah ensinava o reino de Yahweh, um exemplar verdadeiro, cumprido no ato de verdade, uma simbologia perfeita. Foi o que Yahuwah fez, um exemplar de todas as nações. Mas acontece que o povo, em vez de buscar parte espiritual, não entenderam nada mesmo espiritual, era só material. Quando Yahuwah falava, eles entendiam materiais. E assim era difícil de unir o povo em uma só fé. Mas isso não quer dizer que Yahuwah ficou sem ninguém que aceitasse. Ele tinha os seus simples pessoas que acreditavam nele. As pessoas mais humildes é o que acreditavam em Yahuwah. Tudo que Yahuwah fazia, eles aceitavam. É um povo simples, que tinha fé de verdade. Mas os homens que governavam não estavam nem aí para coisa espiritual. O negócio era para matéria, resolver os problemas sociais. E assim, então, nada disso era realidade. O que eles poderiam simbolizar na realidade era um mundo de ímpio, um mundo de homens pecadores separado de Yahweh. E esse mundo separado de Yahweh então lutava contra o próprio Yahweh. O príncipe que governava na época era aqueles que eram levados, se levantava contra o próprio Criador que fez todas as coisas. Então a guerra estava ali para começar contra o verdadeiro Yahweh. E eles lutaram contra o verdadeiro Yahweh, que matou o seu próprio líder, o governo que ia governar o mundo inteiro. Todo mundo sabe dessa história, mas alguém que conhece a história nega, dizendo que esse não é
o seu verdadeiro Messias que havia de vir. Todos dizem com uma boca só: esse não é o nosso Messias. E a ignorância continua até hoje, a rejeição desse Messias. E assim então, mais ficou para os mais humildes, os mais simples. Esse simples foi o que recebeu a Rússia com os braços abertos. Essas pessoas são as pessoas que vão estar restauradas, porque o simples é que entende, porque por bondade de alma, então ele dá para ele o espírito de entendimento, o espírito de compreensão, porque eles não são exaltados. São pessoas que estão procurando ganhar a vida eterna. Então esse é o Criador, então, revela os mistérios da salvação para eles. Enquanto aqueles que são grandes não conseguem entender, mas os humildes sempre estão querendo saber mais e mais a respeito da salvação. Isso vai de contra, procurando o Messias. E aí tá, as coisas simples que é verdadeiras, embora muitas pessoas chamam isso de fraqueza, pessoas que não entendem, são pessoas que não estudam para conhecer as realidades. Mas esse povo que não estuda as coisas materiais são os verdadeiros pessoas escolhidas pelo Yahweh para a salvação, porque eles estão guiados pelo Espírito de Yahweh para conhecer a verdade celestial, enquanto aqueles que são materialistas estão baseados só em coisas materiais. Eles podem fazer seus progressos, mas só que quando vier o verdadeiro, tudo isso cairá por terra. Então a restauração será para aqueles que são fiéis, confiantes em Yahweh, aqueles que estão esperando o verdadeiro Messias aparecer. E os dias estão chegando, estão se aproximando, como diz aqui no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 21, o qual convém que os céus contenham até aos tempos da restauração de todos, dos quais Elohim falou pela boca de todos os seus puros profetas, desde o princípio. Esses são aqueles que estão ligados, esperando, confiante em Yahweh, porque sabe que o seu líder imediatamente está voltando para restaurar todas as coisas. Mas muitas vezes as pessoas podem perguntar: todas as coisas serão restauradas? Ao restaurar todas as coisas? Quando a gente começa a meditar, a gente encontra outras bases que parece que está falando de um modo geral. Por um lado, a gente veja que o versículo fala da restauração de todas as coisas. Mas quando a meditamos na Bíblia, a gente encontra outras partes, né, que mostra outras realidades. Porque não são todos que vão poder se salvar. Muitos procurarão se salvar, sim. Muitas pessoas estão interessadas em se salvar. Mas eles começam a ver outras pessoas falando de formas diferentes, então eles correm atrás de multidões e multidões. E muitas vezes as multidões e multidões não estão de acordo com a realidade. É só parar um pouquinho para poder pensar e a meditar nas Escrituras. Porque nem todos vai ser restaurados. Nem todos aqueles que dizem que é crente, que confia e que faz as coisas certas, pode ser reprovado. Porque muitas vezes eles estão indo, mas está misturado com paganização. Não está de acordo com aquilo que está determinado, marcado para fazer. Porque muitas vezes, por não entender, e às vezes porque não quer dar ouvido às pessoas mais simples falar, ele então começa a misturar coisas materiais, coisas negativas, adoração de ídolo, de imagem, de escultura, sem ser isso mais alguma coisa.
porque verdadeiramente nem acredita no nome verdadeiro do libertador chamado de Yahushua. Invoca por outro nome, chamado de Jesus, e outros mais com outros nomes, que variam nas formas de interpretação, traduzindo o nome próprio para outras línguas, sendo que o nome dado para a salvação é um só. Não há outro nome que possa salvar no seu nome de Yahushua. É só Yahushua quem pode salvar. Esse nome é o nome que foi colocado para todas as pessoas que confiam nele, invocar este nome Yahushua para a salvação. Então veja que são aquelas pessoas que estão do lado esquerdo, que procura defender um lado, e enquanto que o outro do lado direito está mostrando, revelando para o do lado esquerdo que ele está errado na forma de interpretar. Mas todos estão procurando a salvação, todos querem se salvar, mas por causa do engano, que foram enganados, eles não conseguem entender essa outra parte. Então está do lado contrário, está do lado esquerdo, enquanto aqueles que estão do lado direito, fiéis, invocando o nome verdadeiro de Yahushua para a salvação. Amigo, eu quero ficar por aqui, vou meditar com você no próximo vídeo. Nós vamos a meditar e peço que você, se você gostou da palestra, então se inscreve no meu canal. Vamos ter sempre uma palestra para nós falar sobre Yahushua e a salvação. Shalom para você, até mais.